E aí, você está com dificuldade para calcular esse tipo de conta utilizando o Teorema de Pitágoras? Então, nós vamos fazer o seguinte: vou agora ensinar para você um outro esquema para você resolver essas contas sem precisar utilizar o Teorema de Pitágoras. Presta atenção. Primeiro, você já deve ter visto lá na aula que 3, 4 e 5 são números pitagóricos. E são baseados nesses três números que nós vamos começar a montar uma tabela. Presta atenção na tabela aqui, ó. Quais são os números? 3, 4 e 5. Esse será o cateto, esse será o cateto e esse aqui será a hipotenusa, porque você já viu também que o maior lado é a hipotenusa, certo? Tá. Então, olha só. Temos aqui, então, um triângulo pitagórico, que é 3, 4 e 5. A partir daí, a brincadeira é de ficar ampliando ou multiplicando esses números por 2, depois por 3, ou você simplesmente pode fazer o seguinte, você pode escrever os múltiplos dele. Vamos começar aqui, ó, escrevendo múltiplo de 3? Vamos lá. Eu tenho 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, 18, 21, 24, 27. Agora aqui, nós vamos ver os múltiplos de 4 em 4. Claro que aqui você pode continuar, não tem problema, eles vão terminar aqui até o 30, né? Que é o 3 e o 0. Aqui vamos parar no 40 então, certo? Vamos somar de 4 em 4. Olha, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Escreva agora os múltiplos de 5 até chegar no 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Pronto. Você já escreveu aqui a sua tabelinha. E aí agora vai funcionar da seguinte forma, presta atenção. Dá uma olhada aqui nesses números, 3 e 4. Em qual dessas linhas você encontra esses valores ali, ó? Tá aqui na primeira linha, né? 3 e 4. O que está faltando aqui? Não é o 5 que ficou de fora? Então você vem aqui e diga que o terceiro número é o 5. E é claro que você já sabia que aqui era 5, porque você tem 3, 4 e 5. Agora, olha o que vai acontecer aqui, ó. Você tem o cateto 6 e você tem o cateto 8. Onde que está aqui? Está aqui, ó. Cateto 6, cateto 8. Então, a hipotenusa vai ser 10. Está entendendo aí o esquema? Olha só, você tem o cateto 21. Onde que tem cateto 21 aqui, ó? Tá aqui o cateto 21. Calma, porque você precisa ver se o outro número é igual. Olha só. Você não tem o cateto aqui, mas você tem a hipotenusa, que é 35. Então, você que está nessa linha aqui, ó, do cateto 21, confere para ver se a hipotenusa é 35. Sim, a hipotenusa é 35, ó. Cateto 21, hipotenusa 35. Então, nós temos aqui o outro cateto, que é 28. Entendeu o esquema? Só que, presta atenção, essa aqui é a tabela que funciona com os números pitagóricos múltiplos de 3, 4 e 5. Observe esse caso aqui, ó. Você está vendo? Então eu vou aqui separar para você. Presta atenção. Para você que tem dificuldade com o Teorema de Pitágoras e a prova está chegando, você não está se sentindo muito seguro, então você tem aqui essa tabela para resolver esse tipo aqui de triângulo.
Agora dá uma olhada nesse caso aqui, presta atenção. Você tem aqui um cateto que é 12. Ó, eu tenho cateto 12 aqui e tenho cateto 12 aqui. Tá vendo aí? Bom, o que que vai definir agora qual é a linha? O outro número. O outro número é hipotenusa 13. Bom, essa linha aqui não funciona porque aqui não é hipotenusa 13, aqui é hipotenusa 15, então essa linha está fora. Temos essa linha aqui que o cateto é 12 também, mas também não vai funcionar, por quê? Porque para essa linha a hipotenusa é 20 e aqui a hipotenusa é 13. Sabe o que significa isso? Que esse triângulo aqui não vai funcionar nessa sua tabelinha. Aí complicou. É claro que você poderia fazer uma outra tabela, que é a tabela 5, 12 e 13. E aí você faria 10, 15. Só que aí começa a ter muitas coisas para você decorar. Então não vai ser interessante. Olha só o que você vai fazer então, presta atenção. Até porque quando a raiz ela é exata, os que mais caem são esses aqui, certo? Então olha só, esse daqui é o tipo que a tabela não funcionou. E aí o que vai acontecer aqui então? Você vai fazer um esquema. Qual é o esquema? Claro, você pode fazer o teorema de Pitágoras, se você está aqui nesse vídeo, é porque você está com problema com o teorema de Pitágoras, pelo menos por enquanto. Depois você vai começar a fazer muitos exercícios, aí vai ficar fora e nem vai mais precisar fazer essa tabela. Tabela é só um quebra-galho porque a prova já está chegando, certo? Então, olha só, presta atenção aqui. Você vai pegar o número que está aqui e multiplicar por ele mesmo. Então, você tem aqui, ó, 12 vezes 12 144. Então, esse número aqui multiplicado por ele mesmo é 144 e coloca dentro da raiz. De fato, né? De fato. Raiz quadrada de 144 é 12. O que você está fazendo nesse esquema aqui, ó? Você está representando esse número como uma raiz quadrada, certo? Então vamos lá, dá uma olhada aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu não vou ficar fazendo conta, tá? 13 vezes 13 dá 169. Então, esse 13 eu posso representar como raiz quadrada de 169. E agora que a mágica acontece, presta atenção aqui, ó. Se liga. Você tem aqui 144, 169, e você agora vai precisar descobrir o número que está aqui dentro. E aí você observou que aqui tem raiz, 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 certo? Então, olha só, você tem 144, 169 e quer descobrir isso daqui. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Presta atenção. Você vai ter que ver qual é o número que somado com esse aqui dá 169. Porque, ó, você não pode somar cateto com a hipotenusa, não pode. Você vai ter que somar o cateto com o outro cateto, certo? Então, olha só, 144 mais algum número vai dar 169. Que número é esse? Você pode fazer assim também, ó. 169 menos 144, você vai fazer a continha ali, ó. 169 menos 144 vai dar 25. Então, você já sabe que aqui é 25. Então, vamos lá. De novo, hein? Se liga. Se você perceber que os números aqui do triângulo não estão na tabela, o que você vai fazer aqui então? Vai pegar esse número vezes ele que dá 144, coloca a raiz dentro da raiz. 13 vezes 13, 169, coloca dentro da raiz e você tem que descobrir qual é o número que está aqui. Como você faz isso? Esse mais esse é igual a esse. Ou hipotenusa menos o cateto. Então, ó, 169 menos 144, 25. E aí basta você calcular a raiz quadrada de 25.
Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa resposta ali é 5. Legal? Então, agora presta atenção o que vai acontecer aqui. Ó. Vamos ver isso aqui? Cateto 8. Onde que tem cateto 8? Tá aqui o cateto 8 aqui, ó. Calma, tem que ver se essa é a linha que me interessa, tá? Então, ó, o cateto é 8. A hipotenusa é 17. Será que a hipotenusa aqui é 17? Ó, cateto 8, a hipotenusa não é 17. Então, aquele triângulo não vai funcionar nessa tabela. Se não vai funcionar, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número vezes ele mesmo. 8 vezes 8, 64. Olha a raiz aí, ó. Agora você vai pegar esse 17 e multiplicar por ele mesmo, que vai dar 289. Olha a raiz aí, ó. E aí o que vai acontecer aqui? Você vai ter que descobrir que número que está aqui. Esse mais esse dá esse. Que número é esse, então? É só você pegar aqui, ó, essa hipotenusa menos o cateto. Você não pode confundir isso, presta atenção. Se liga aqui, ó. Cateto mais cateto é igual a hipotenusa. Cateto e cateto, os dois são iguais? Catetos? É, se é igual, soma. Cateto e hipotenusa, dois nomes diferentes, então diminui, certo? Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho que saber que número é esse que somado com 64 dá 289. É só você pegar o 289 menos o 64. 2. Então, ali vai dar 225, então você já sabe que esse número aqui é 225. E quanto que é raiz quadrada de 225? Isso você já aprendeu em raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 225 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25, é 15. Então, esse número é 15. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos separar isso aqui em duas partes. A primeira parte é quando dois números estão na mesma linha. A resposta é o terceiro número da linha. E se não tiver os dois números na mesma linha, aí você não usa a tabela, você usa esse esquema. Aí você deve estar perguntando assim, ó, esse esquema aqui ele é mais demorado. Sim, ele é mais demorado do que a tabela aqui, certo? Mas se você quiser utilizar isso daqui, ao invés de utilizar a tabela, utilizar isso aqui dessa forma, pode também. Pode também, quer ver? Ó, presta atenção. Se você, não quero utilizar a tabela, você pode fazer assim, ó. 3 vezes 3 é 9, coloca aqui, ó, dentro da raiz. 4 vezes 4 é 16, coloca aqui, ó, dentro da raiz. E agora você vai perguntar o seguinte, ó, cateto e cateto, os nomes são iguais, então soma. 9 mais 16, 25. Então, a resposta aqui vai ser raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Tá vendo aí? Pode também. Aqui é a matemática do seu jeito, o que fica melhor para você. Ó, posso utilizar isso aqui igual lá. Vamos lá. 6 vezes 6 é 36. Coloque dentro da raiz. 8 vezes 8 é 64. Coloque dentro aqui da raiz. 36 mais 64 é 100, então vai ficar raiz de 100. E raiz quadrada de 100 é 10. O que você não pode confundir, atenção, você não pode confundir, é isso aqui, ó. Esse eu estou somando com esse. E por que que aqui eu subtraí? Você subtraiu pelo seguinte, aqui, ó, cateto e cateto, nomes iguais, você soma. E aqui agora, ó, cateto e hipotenusa, nomes diferentes, tem uma diferença nos nomes, então a diferença é resultado da subtração, você diminui. Entendeu aí? Vamos lá, ó. 21 vezes 21, 441, coloque dentro da raiz. 35 vezes 35, 1225, coloque dentro da raiz. Você não sabe fazer conta de cabeça, não tem problema nenhum. Vai fazer a continha de multiplicação aqui, tá bom? E agora, veja bem, para saber que número é esse aqui, eu tenho que somar ou subtrair esses valores? Aqui é cateto, aqui é hipotenusa.
nomes diferentes, subtrai. Então, eu tenho 1.225 menos 441. 5 menos 1, 4. 8. Ó, a resposta então deu 784 e você ia ter que descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 784. Raiz quadrada, eu já ensinei como é que você faz aqui na fatoração. Se você não lembra, você vai ter que ficar multiplicando até chegar lá, certo? Mas eu sugiro que você vá assistir a aula que eu passei aqui de raiz quadrada. Então, olha só. Raiz de 784 é 28. Então, presta atenção. Você pode fazer tudo desse jeito, não tem problema nenhum. Mas se você tem dificuldade em multiplicar números grandes e depois achar a raiz quadrada, sugiro então que você faça pela tabela. Mas a tabela resolve para 100%? Não. A tabela só vai resolver se dois valores estiverem na mesma linha. Se não tiver, aí sim você faz desse jeito. Tudo bem até aí? Então agora, presta atenção, porque eu não sei se você percebeu que todos esses exemplos você está tendo raízes exatas, mas pode acontecer situação em que a raiz não será exata. Então presta atenção nesse caso aqui, ó. Se liga, hein? Vamos pegar como exemplo isso aqui, ó. 6 e 7. Bom, o 6 e o 7 não está na mesma linha, nós já vimos ali, porque é 6, 8 e 10. Então aqui você já viu que não serve a tabela. E olha o que vai acontecer aqui, ó. 6 vezes 6, 36. E 7 vezes 7, 49. Então, qual é o número que está aqui? Ó? Cateto e cateto, nomes iguais, eu somo. Então, eu tenho 36 mais 49, 85. E aí é que está o problema. Você vai querer ficar tirando aí a raiz quadrada de 85, só que 9 vezes 9 é 81. 81 é pouco, porque eu quero 85. Então, 9 é pouco, né? 10. 10 vezes 10, 100. Ó, 100 passou. Então, é mais do que 9, menos do que 10. 9, alguma coisa. Essa é uma raiz não exata que você já viu como é que faz. Então, você teria que simplificar, se der para simplificar. Tudo bem até aí? Então, de um modo geral, é assim que se faz teorema, ou é assim que se resolve esse tipo de conta sem utilizar o teorema de Pitágoras. Você usa a tabela e quando a tabela não funcionar, você multiplica o número por ele mesmo, o número por ele mesmo, e aí você soma os números para achar a raiz de lá. Certinho? Então agora você vai fazer exercícios para treinar e ficar fera. Beleza? Então, vamos para a próxima.